já no livro de 1 Samuel, capítulo 17, por gentileza. Samuel, capítulo 17. Nós não procuramos, né? Agradecer a Deus por costume por mais misericórdia e também ao nosso pastor Natanael por mais voz de confiança, amém? Louvado o Senhor. O Senhor está ajudando o nosso ministério aqui e ajudando outros ministérios também, né? Pastor Natanael costuma 17. Pastor Natanael costuma sempre rodar aí para ajudar os demais irmãos, né? Deus continua abençoando. Eita glória. Bendito é o nome do Senhor. Passagem um pouco grande, mas tentar encurtar, né? Na verdade, né, estava desconfiado que seria eu por misericórdia do Senhor, é claro. Já está na mente. Se caso for, talvez Jeremias 5, versículo 51. Talvez estava na mente já, de repentemente, Jeremias capítulo 1, quando ele teve 2 visões. O pastor Tadeu até citou uma parte que ele viu que Deus vela pela sua palavra. Jeremias viu, né, uma vara de amendoeira. Seguramente uma panela fervendo em direção a Judá, Jerusalém. Mas eu olhei para o livro que estava lá atrás, lá um leão. Aí veio logo na mente, né, a passagem de Davi, quando matou o urso e o leão. Deus sabe de todas as coisas. 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. Vamos para trás, amém? Amém. O subtítulo diz: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Que é qual diz o versículo 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Vamos estar repetindo no 3, por gentileza, esse Samuel 17, versículo 51. Novamente no 3, por gentileza. 1, 2, 3. Pelo que correu Davi e pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha e matou-lhe e cortou-lhe a cabeça. Vendo então o filisteu, o seu campeão era morto, fugiram. Boa questão. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao Senhor. Como eu costumo sempre entro, né, em introdução, mas como a passagem é bem grande, vamos, né, tirar a introdução e tentar encurtar o máximo possível para ganharmos tempo. Já entramos diretamente na mensagem. A palavra vai te dizer, né, onde nós lemos nessa parte que é quando Davi encontra-se com os gigantes. Os irmãos conhecem bem a passagem do Senhor, né? Que vem nos relatar em Sagradas Escrituras que Davi, né, se encontra com o gigante, e ali os irmãos conhecem a passagem, e ali ele diz: vocês mandaram um menino pequeno, uma criança, por acaso estão me achando que eu sou um cachorro? Estão me chamando de cachorro? E ali, né, Davi foi, lançou a sua lança, lançou a pedra na funda, ao rodar, e acertou na testa do gigante Golias. Mas retrocedendo um pouco atrás, para depois voltarmos aqui novamente, né, pulando algumas partes, a palavra vai te dizer que a qual o Senhor envia o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé. E até então quem estava de posse no reinado de Israel era o rei Saul, conforme todos nós já sabemos. E a palavra vai te dizer que Deus manda o profeta Samuel até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. E a palavra vai te dizer que ele, ao chegar ali, ele não sabia de vista quem seria o tal ungido para rei. Só sabia que um dos ungidos seria um dos filhos de Jessé. E ali Jessé diz: tem esse daqui que é o mais forte, mais parrudo, mais bonito. Talvez ele seja o rei de Israel. E na mente do profeta Samuel deve ser ele mesmo, um homem forte,
Aí Deus falou com o profeta Samuel: não, profeta Samuel, não é este a quem eu quero que unja como rei de Israel, porque eu não vejo como um homem vê, mas eu contemplo o coração. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E ali passou o segundo, Abinadab, Eliabe e outros desceram, até chegar, se não for a memória, o irmão pode corrigir, até o sexto ou sétimo filho de Jessé. Aí passou todos os filhos, entre aspas, de Jessé. E ali o Senhor foi falando com o profeta Samuel, que é qual a chave? Esse daí, o segundo, o terceiro, é bonito também, a foto deve ser ele, o Senhor repetia as mesmas palavras. Eu não vejo como um homem vê, o homem vê a aparência, mas eu contemplo o coração. E ali o Senhor, a palavra do Senhor prossegue a se dizer, que o profeta Samuel, vendo que passou os filhos de Jessé, ele faz uma pergunta: passou todos os filhos já, Jessé? Já se foram todos os seus filhos? Acabou? Não tem mais nenhum? Não tem mais algum? E Jessé lembrou do menor da casa, conforme já bem conhecemos a palavra, já sabemos. Ele disse: tem um, falta um ainda, mas ele não está aqui. Olha, em força de expressão, com todo respeito, não falando gíria, olha a moral do servo do Senhor. Ele diz: rapaz, tem um ainda, ó profeta Samuel, mas ele não está aqui, ele está no campo cuidando das ovelhas. E olha a moral, olha o servo e a serva do Senhor, quando tem crédito com Deus. O profeta Samuel disse, quando Jessé acabou de dizer: tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas, vamos comer enquanto ele chega, enquanto isso vamos se alimentar, vamos sentar na mesa. E o profeta Samuel disse: não iremos sentar na mesa e não iremos comer nada enquanto este menino não chegar. Ou seja, mesmo que os da casa menosprezavam ao pequeno da casa, mas o de fora reconheceu que agora não poderia se alimentar, não podiam sentar na mesa para comer antes do menor da casa não chegar. Ou seja, olha, quando o crente tem moral nos céus, alguém tem o seu reconhecimento, alguém mostra o seu reconhecimento, mesmo que muitos não dão nada por você, mas sempre tem alguém que está te observando e dizendo: ele é diferente, ela é diferente, ele é um profeta do Senhor, ela é mulher de oração. Não penses tu que é bom, ninguém percebe a ti. Eu oro todas as madrugadas, ninguém vê o preço que eu pago. Às vezes eu volto culto porque me dá uma dor na perna, eu passo mal e diz que não tem compromisso, mas ninguém sabe da minha comunhão com Deus. Ei, alguém sabe sim, o céu te contempla e sempre alguém na terra vai contemplar e admirar o teu ministério e lhe dar o seu devido reconhecimento. Não precisa se preocupar, temos créditos nos céus. Quando Davi chega, aí o profeta Samuel diz a ele, e assim cumpre o propósito que ele foi ordenado por Deus, até ir à casa de Jessé, ungir o menor da casa como rei de Israel, o novo rei. Até então, após Davi ser ungido como rei, ele não foi imediatamente tomando a sua posição como rei. Demorou anos e anos, passou tempo e tempo. Davi, ungido por Deus como rei, porém até então Saul na sua posição como rei ainda. E ali Davi por várias vezes teve a oportunidade de matar Saul, e ele temia, ele mostrou ali quando ele podia pegar a lança de Saul, quando Saul e seus homens estavam dormindo, à procura de Davi para tentar matar, pois quando estava na casa dele, em poucos detalhes, a palavra vai dizer que por 3 vezes, se não for na memória, Saul tentou encravar a lança em Davi na parede, e o Senhor deu livramento. E no meio das montanhas,
testemunhas ali no acampamento de Saul. Por 2 ou 3 vezes também Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou, porque ele subia e dizia, gritava: aqui, Saul, a tua lança que estava do teu lado, eu peguei ela quando eu estava dormindo. Eu podia matar o Senhor, mas eu falei comigo em meu coração: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi foi ungido por Deus. Saul foi chamativa pelos homens. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos são ungidos pelos homens, disfarçadamente dizendo que foram ungidos por Deus. É um pastor que a qual leva em consideração o irmãozinho. O irmão fulano é meu amigo de infância, vou levantar ele como pastor. Minha irmã, a fulana de tal, é irmã, simples obreira, mas eu senti de levantá-la como missionária, porque eu vejo o esforço dela e eu conheço ela. Ei, a obra é de Deus, não é minha e não é tua. Eu não posso passar na frente de Deus. Muitos são ungidos pelos homens e poucos são ungidos por Deus. Por isso que a pessoa é consagrada hoje e já se afasta amanhã. Por quê? Porque é levantado pelo homem e não por Deus, e não consegue ter estrutura, não consegue ter força para se manter de pé. Oh, glória. E a palavra prossegue assim dizer que é com Saul ali sendo conturbado por espíritos que a qual vieram diretamente de Deus. Foi Deus que enviou aqueles espíritos para atormentar a Saul. E um dos seus homens dizem: eu conheço um menino que sabe tocar harpa muito bem, que tal chamar ele? Vai que dá certo desses espíritos sair, porque ele é muito talentoso na harpa. Quem é esse menino? É Davi, o filho de Jessé, o mais novo, caçulo, o menor. Chama ele. Davi vem, toca a sua harpa, e os espíritos saíram diante de Saul. Costumamos dizer que não podemos ser levados pelo toque da bateria, que a qual em 2 entendimentos, 2 interpretações. Primeiro, vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quando são levados pelo toque da bateria, pelo toque do pandeiro, se tiver bateria, pula, roda, sapateia, mas quando é na hora da palavra, da pregação ou do louvor, normalmente não dá lugar algum. Só dá lugar, só fala em línguas estranhas se tiver um batuque, se tiver corinho de fogo elevado pelo barulho. Mas Davi toca a harpa, e assim, pelo toque da harpa, os espíritos que atormentavam Saul saíram. Mas calma aí, não podemos ser levados a ver a segunda interpretação, não podemos ser levados pelo toque do batuque, do toque do corinho de fogo. Mas a unção não vem do instrumento, mas sim vem de quem está tocando o instrumento. Oh, glória. A bateria não transmite a virtude em si, mas sim a pessoa que está tocando precisa ser uma pessoa ungida, para que através de cantará para que através da pessoa ungida que é qual está tocando a bateria, o toque da bateria venha passar a unção, venha se alastrar. Não o toque, o barulho do pandeiro em si venha transmitir a virtude, não.
mostra a unção, a virtude do Senhor. A palavra prossegue a se dizer. Saul diz: vamos continuar com ele aqui. Vamos manter esse menino aqui na minha corte, ao meu serviço. A palavra prossegue a se dizer que a qual o Senhor, Jessé, enquanto seus 3 irmãos estão na batalha, os 3 mais velhos, se não falha a memória, Jessé na sua casa pega pão, pega alimento e dá ordem para Davi: Davi, meu filho, vai até aos seus irmãos que estão na peleja, leva alimento. Os irmãos conhecem bem a passagem: leva alimento para eles, depois volte para casa. E o que acontece? Davi vai levar o alimento para os seus irmãos, e quando ele se aproxima, seus irmãos, Saul e os soldados estão recuados. Davi, sem entender nada, escuta uma voz que os irmãos já sabem, do gigante Golias lá embaixo, bramando, gritando, clamando, dizendo: cadê? Não tem nenhum homem, nenhum macho para me enfrentar, não? Se caso, vocês ou um de vocês me vencerem, nós filisteus vamos servir ao povo de Israel. Mas se nós vencermos, vocês israelitas vão ter que servir a nós filisteus. E os israelitas recuaram. Aí Davi, ao escutar aquilo, diz lá, meus irmãos: quem é este incircunciso que se ousa a atormentar, a afrontar ao povo de Deus? Eu vou lá enfrentar ele. Não tem ninguém para enfrentar, não. Eu vou lá enfrentar os irmãos. Não, que isso, irmão? Não faz isso, não. Você é pequeno, nós que já somos acostumados em guerras, nós estamos recuando. Você que é pequeno, nunca guerreou. Vai lá enfrentar ele? Não, eu vou lá. Eu vou guerrear, eu vou enfrentar ele. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos têm a atitude oposta de Davi, que a qual escutou o inimigo clamando, já se sentiu afrontado. Não pode estar acontecendo isso, não pode estar afrontando o povo de Deus, não, eu vou lá guerrear contra ele. Mas no dia de hoje, se aparecesse manifestando demoniado no canto da cadeira, a pessoa que não tem compromisso com Deus é um tal, como já dizem, crente Raimundo, o pé da igreja, do pé do mundo, não tem firmeza, está demonstrando ser uma coisa que não é. Se manifestar o demônio no canto da cadeira, já treme na base, as pernas já tremem. Como já dizem também, tanto a manifestação de um endemoniado quanto uma língua estranha da irmã do coque já vem marchando, falando em mistério, a pessoa já treme na base com a sua consciência pesada, com medo, pensando em essa irmã está sapateando, está marchando, está falando em mistério, ela vai revelar o meu pecado. Não, irmão, é apertar o cinto, tomar uma posição com o Senhor, consertar o altar que está quebrado e ir de frente contra Satanás e dizer: Satanás, capeta, demônio dos infernos, aqui não, aqui é a casa de Deus, aqui não é lugar de bagunça, não. É tomar posição e ter autoridade na sua casa. Quando o inimigo tentar usar o teu esposo, tentar usar a tua filha, tentar usar o teu irmão, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque eu entrego esta causa, Senhor, nas tuas mãos,
porque eu sirvo a um Deus vivo, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Aqui não, Satanás, aqui não. Glória, 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 glória. Saul chama a sua presença, ou ele vai por conta própria, Davi no caso. E ele diz: tem certeza? Tem certeza, da menino, que você vai enfrentar aquele gigante? Ó, meu Senhor, tenho sim, porque eu sirvo um Deus vivo. Vou contar um testemunho para o Senhor. Estava eu cuidando das minhas ovelhas, das ovelhas de papai, e veio um urso tentar atacar uma das ovelhas. Eu fui nele e o matei. Após no outro dia, ó Senhor Saul, rei Saul, veio também o leão e eu enforquei, dei um mata-leão nele e o matei. Esse gigante para mim não é nada, Saul. Talvez Davi lembrou de Salmos, como ele mesmo escreveu, no Salmo de número 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no santo nome do Senhor dos exércitos. Saul, esse gigante para mim não é nada, Saul, porque eu não posso sozinho, mas o rei, o soberano na batalha, o capitão dos capitões, o general dos generais, ele está comigo. Aí põe a espada de Saul para Davi segurar. Ah, ó rei, ela é pesada, deixa essa espada quieta. Bota a armadura de Saul em Davi. Não consigo andar direito, estou meio sem jeito com essa armadura. Melhor ir sem armadura mesmo. Nesta parte já nos faz entender o Espírito Santo, que é qual a armadura de Saul era para Saul. Se caso fizessem, entre aspas, uma armadura para Davi, próprio para o corpo, para o físico de Davi, seria a armadura para Davi. Se a armadura é feita na área espiritual, para o pastor Natanael, a armadura é do pastor Natanael. Se a armadura é feita, pronta para o Wesley Hugo, ela é para o Wesley Hugo. Não adianta eu pegar minha armadura e colocar, ou tentar colocar no meu avô Tonubini. A armadura dele é dele, a armadura minha é minha. Não adianta o irmão Gustavo pegar a armadura dele e tentar fazer com que a irmã Rosa venha usar. A armadura é do irmão Gustavo, a armadura da irmã Rosa é da irmã Rosa. É o Senhor dizendo: ei meu filho, ei minha filha, o que eu coloquei na tua mão para fazer é para você fazer, não é para tirar sua responsabilidade e colocar para outro fazer, não, porque eu confiei nas tuas mãos, então faça direito. Ai daquele que põe a mão no arado, Jesus falou no Evangelho de João, ai daquele que põe a mão no arado e volta para trás, não é digno de ver o reino de Deus. O que é para mim fazer, eu que tenho que fazer. O que é para você fazer, é para você fazer. Não ouse correr das suas responsabilidades. Não ouse correr daquilo que Deus te ordenou para fazer, porque irás pagar um alto preço. Naquele grande dia será cobrado. Davi vai, antes de ir até o encontro de gigante Golias, ele vai até o ribeiro. Imaginamos ele se abaixando, talvez. O gigante era um, mas ele vai no ribeiro, perto das águas, pega uma, duas, três,
vai de encontro com o gigante Golias. Mas espera lá, Davi iria enfrentar um gigante. Ele pegou 5 pedrinhas. Será que ele estava com medo de errar a mira? E ele tampar uma de cada vez, de acordo que se caso ele errasse uma, tinha mais 4 para tampar. Se errasse a segunda, tinha mais 3, as outras 3? Não. Historiadores e alguns pregadores citam que o gigante Golias, ele vinha de uma tribo de fato de gigantes. E ele tinha aproximadamente mais 4 irmãos que também eram gigantes. Então, se isso for um fato verídico, então podemos entender que salmista Davi já pegou as 5 pedrinhas, porque ele sabendo que iria acertar, ele já era acostumado com funda, ele sabendo que se ele acertasse como acertou ao Golias, poderia correr o risco de vir os 4 irmãos de Golias. Então ele já estava com as outras 4 pedrinhas preparadas se caso viesse os 4 irmãos de Golias. Sabe o que o Senhor está dizendo? É nós ter reservas. É nós estamos preparados, porque nós enfrentamos uma batalha agora, mas não sabemos o que podemos enfrentar depois. Então não podemos nos preparar somente para a batalha de agora, mas sim cantar mas sim se preparar para a batalha de agora, continuar se preparando para a batalha de depois, e continuar se preparando, se edificando, se aprimorando, se fortalecendo para a batalha de amanhã, para a batalha de depois de amanhã. Por quê? Porque a batalha é todo dia, irmão. A luta é toda hora. A luta é espiritual, entre o espírito e a carne. Então precisamos de estar com uma vida de constante oração, sempre se fortalecendo e se preparando na presença do Senhor. Ele lança, ou melhor, eu sou um cachorro para vir com várias paus e pedrinhas e mandar um menino me tampar uma pedra. Eu sou um cachorro. Eu sou homem acostumado com guerras. E esse menino, quem é ele? Só com o peteleco vão arrancar a cabeça dele. Não que ele disse essas palavras, só a ironia dele. Ele outras palavras com o mesmo sentido. E vai ser moleza matar esse menininho, essa criança. Vem, pode vir. E Davi disse a seguinte palavra: tu pode ser acostumado em guerras, tu pode vir com espada e escudo, mas eu vou contra ti com o nome do Senhor dos Exércitos, porque você com espada e com escudo, o nome dele é maior. Pode vir com revólver e botar arma na minha cabeça, mas o nome dele é maior. Pode vir me ameaçar com um facão, mas o nome do meu Deus é maior. Pode me amedrontar, pode me ameaçar da forma que quiser, mas o nome daquele que é o Espírito Santo de Deus, mas o nome daquele que eu sirvo é maior. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4: maior é o que está conosco, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O nome dele é maior, o nome dele é mais poderoso. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. A glória do Senhor. Aí imagina Golias correndo em direção a Davi, e Davi correndo em direção a Golias. Talvez Golias correndo já com a lança em punho na mão, e Davi já correndo rodando a sua funda. Aí quando está quase se aproximando, talvez distante, a Bíblia não fala a distância ao exato, mas ele viu o ponto certo e
pá! Na testa do gigante Golias. E a palavra vai te dizer que Golias não cai para trás, mas ele cai para a frente. O mistério não estava na pedrinha como citados os instrumentos, mas estava em quem estava tirando a pedrinha. Imagina uma pedrinha derrubando um gigante. Praticamente no nosso pensamento é impossível, mas como já sabemos, já foi dito, Davi estava com Deus, ungido do Senhor.